Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa DVZ Entrevistas, hoje com o Oswaldo Matias, um duoviziense por opção, veio para cá para acrescentar ao nosso município e vamos falar agora um pouquinho da atuação dele na área empresarial. Antes disso, gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Max do IBGE. Max, obrigado pelas informações, te espero aqui nesse programa. Um abraço forte também para os meus alunos de tecnologia da Visivale. Contamos com vocês nesse negócio. Esse empreendimento da DVZ TV, ele é diretamente relacionado ao curso que vocês estão fazendo. Oswaldo, me diz um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho da tua atuação na área empresarial. Conhecemos o Matias da Lotérica, claro, que é um correspondente caixa. Conhecemos um pouquinho do que pode ser feito, quanto nos atende, porque o duoviziense sabe que você atende bastante gente, a gente está sempre lá também precisando do seu serviço, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho desse histórico teu, da relação do teu negócio com a Caixa, e fale um pouquinho também dos serviços que você presta lá para nós. O Padre Flávio criou um programa da Paróquia Santo Antônio que é divulgar os trabalhos realizados pelas duas paróquias aqui de Noizinho, e vai ao ar todos os sábados, das 1h30 às 14h30, ou seja, 13h30, 14h30, que a gente tem cuidado, tem administrado isso aí com o apoio dos padres agora que estão na Santo Antônio e na Paróquia Imaculada Conceição. E não posso esquecer dos meus colaboradores também, que sempre me deram maior força, que é o Cléo, também trabalha na Copel, e o Paulinho também, todo mundo conhece, Paulinho Marques, que é o rei das tintas. Mas respondendo a tua pergunta sobre a parte comercial, eu quero dizer assim, que eu sou empresário desde abril de 1998, quando eu saí da Copel, aposentados, vamos dizer assim, eu já vou explicar. Em 94, eu e minha esposa compramos a lotérica e ela administrou 4 anos sozinha. E o movimento veio crescendo, a Caixa veio transferindo serviços para a lotérica e ela veio crescendo. Em 1998, com o plano Lerner de vender a Copel, ele criou um incentivo para diminuir o quadro funcional da Copel para que pudesse vender. E eu fui um dos inscritos para entrar nesse quadro e sair da Copel. Como eu já tinha comprado a lotérica, a gente saiu e continuou trabalhando aonde a gente está até hoje com a loteria. Então, a loteria em Noizinho, ela teve o seu dono anterior e hoje, de 1994 até hoje, eu e a minha esposa que estamos tocando. Inclusive tem uma lá dentro do Ítalo e uma aqui na Arnaldo Busato também. As lotéricas, nós vimos um futuro para nós diante daquilo que eu aprendi na Souza Cruz e na Copel. Para mim, como empresário, essas duas empresas foi a maior faculdade que eu já tive, porque eu estudei antigamente de ginásio, até a 3ª série do ginásio. Hoje tem outras palavras aí que eu não sei explicar direito. Inclusive, num desses estudos que eu tive, o pai me internou aqui para cá, de Pato Branco, no Colégio Alto Paraíso. Ainda eu fugi, em vez de estudar eu fugi. Mas foi uns tapinhas na bunda, depois se endireitamos tudo. Então daí, ali, essas duas empresas que eu trabalhei foi a melhor escola, ou a melhor faculdade para mim, para mexer, vamos dizer assim, com gente. Que o povo que eu gosto é atender, é se dedicar ao povo. E daí, tendo a lotérica, eu me realizei com isso. A minha esposa também, ela é bem dada, ela se realiza também com isso aí. Então nós temos esse comércio assim. Que a lotérica nada mais é que um atendimento, seja correspondente à Caixa, tudo que a Caixa faz lá, nós fizemos ali. Só que o público tem a grande vantagem que a lotérica abre às 8 da manhã e fecha às 18. Aqui na Norte e lá no Ítalo ela fecha às 19 horas. A lotérica vê assim, um plano do governo Lula, vou dizer assim, não me recordo se foi no primeiro mandato ou no começo do segundo mandato. Todo e qualquer município tinha que ter o atendimento à Caixa Econômica. Por isso que apareceu os correspondentes bancários, que esse não há necessidade de ter licitação, e sim a Caixa abria conforme a necessidade de atender aquele povo que não quer ir ao banco, que não tem conta corrente e precisava o atendimento desse tipo de serviço. E na lotérica, além de todos esses serviços, você tem
o atendimento das loterias. As loterias que é explorada pelo governo federal, que são 10 loterias, e toda semana e todo dia tem sorteio delas. Então, se define mais ou menos assim o nosso trabalho de 1998 até hoje, os dias de hoje, eu e a minha esposa junto. Muito bem. Vou contribuir um pouquinho para o Matias a expansão, a obrigatoriedade dos municípios de ter o correspondente caixa. Ele veio no início do primeiro mandato do governo Lula. Ele foi decorrente de medidas anteriores que ele precisava ter espalhado no país uma rede que pudesse estar pagando os benefícios do Bolsa Família e outros benefícios que pudessem surgir. Então hoje são aproximadamente 9.000 pontos de corresponsáveis ou correlacionados à Caixa Econômica pelas lotéricas. Temos aí um outro exemplo que surgiu em 2001, que até isso me traz uma pergunta interessante para você, como visão de empresário. Em 2001 tivemos a licitação da passagem das agências do Correio comum também fizesse uma correspondência ou um correlacionado com alguma instituição financeira. O Bradesco ganhou a licitação em 2001. Aliás, foi objeto da revista Exame da semana passada, um comentário onde o contrato vence esse ano em dezembro, mas até o mês de julho já tem que se saber quem é que vai pegar. Aí vem uma preocupação, não para nós dois vizinhos, mas aí vai chegar na Caixa Econômica. A preocupação é assim, nós temos aí, o Bradesco abriu 10 milhões de contas correntes através dos Correios nesses últimos anos. Caso venha a ser passado ou ser repassado para outra instituição, como é que ficariam esses nossos correntistas que estão naqueles pequenos municípios que só têm o Correio, que hoje é a agência Bradesco? É uma preocupação que tem, né? Eu acho que os nossos governantes têm que pensar na hora de fazer essa nova licitação em estar juntando essas coisas, porque senão quem vai sofrer é o usuário. Isso, né, me remeteu à pergunta que é a seguinte: como é que você vê como um prestador de serviço, como um empresário, não só um empresário atuante, mas um empresário que gosta do que faz, como é que você vê a economia do nosso município, falando aí, estendendo até a nossa região, como é que você vê essa evolução baseado no teu conhecimento e no perfil? Este progresso, esta evolução econômica, traz benefícios, não só, traz algumas preocupações? Como é que você vê isso, Matias? Por exemplo, a cidade Dois Vinhos. Eu vim em 1983, 1º de junho. Em setembro de 83, Márcio, houve aquela enchente em Dois Vizinhos que levou a ponte do Rio Chupim. Eu lá, naquela época, fazia poucos meses que estava no Copel, estava fazendo o curso, tive que interromper meu curso porque fui chamado para vir prestar ajuda aos meus colegas, que eram pouco, porque a enchente, o vento estava derrubando tudo. E muitos pioneiros de Doizinho lembram dessa ponte. E eu via cair, eu estava lá quando o rio levou a ponte, eu estava lá e levando poste e levando tudo. Tanto é que na Barra do Chupim, lá no Chupim, que é no município de Cruzeiro hoje, foram tantos postes que o último a ser atendido a solucionar o seu problema de falta de luz levou 60 dias. A parte, vindo de lá para cá, contando essa historinha, vindo de lá para cá, Dois Vizinhos só cresceu. As administrações que foram passando sempre deram a sua parte de contribuição para que Dois Vizinhos cresça e se desenvolva do jeito que está. E hoje, encontrei a Maria do Carmo, que foi gerente da agência Dois Vizinhos há algum tempo atrás. Ela veio e me deu um abraço: Matias, você está na melhor cidade. E eu me perdi dentro de Dois Vizinhos, porque ela esteve em Cascavel e Pato Branco e fazia tempo que eu não vinha mais para cá. E estou surpreendido com Dois Vizinhos. Passou em Dois Vizinhos, encontrou vários amigos e todo mundo falando a mesma coisa. Então, a viabilidade econômica proporcionada pelos poderes que cuidam a cidade cresceu demais e algumas coisas não estão assim acompanhando. Estava em defasagem, por exemplo, a rede de hotelaria já está bem mais melhor. Pensando na viabilidade econômica também, tinha só uma lotérica, tem duas. Pensando no outro tipo de ramo de comércio, vários comércios se ampliaram, cresceram junto com a cidade. E tudo isso contribuiu. E o maior problema hoje que eu vejo em Dois Vizinhos, quer queiram, não queiram,
é o trânsito. O trânsito está entupido as ruas. Se nós respeitássemos um pouquinho mais um ao outro, começando pelo funcionário, pelo comerciante, até para o próprio usuário, cliente, estacionar correto e tal, não aconteceria isso. Essa pressão, essa esmagação, principalmente no centro da cidade. Então hoje eu vejo que o crescimento de Doizinho, o trânsito está sufocado, tem que ser feito alguma coisa para ele, porque a cidade não vai parar de crescer. A gente vê a próprios olhos e quem vem de fora também vê isso. E um conjunto geral é que contribui com tudo isso aí. A facilidade de adquirir, seja o imóvel, o carro, as faculdades que desenvolveram em Doizinho e a educação que você falou no começo. Tudo isso engloba dentro disso aí para que Doizinho cresça ainda mais. A preocupação com o trânsito, para algumas pessoas, pode parecer prematura. Talvez as pessoas encarem assim, não, eu não tenho dificuldade, então se eu não tenho dificuldade é um retrato da sociedade. Não é. Para quem transita e para quem está vivendo o centro dos vizinhos, sabe muito bem que a proposta de se rever isso, colocada aqui pelo Matias, ela é muito plausível. Você tem dificuldade para estacionar, você tem dificuldade para andar, consequentemente você tem dificuldade para ir aos lugares. Então realmente tem que ser estudado com carinho, tem que ser revisto, medidas têm que ser tomadas, até porque você tem razão muito perfeitamente. Doizinhos não vai parar de crescer. A velocidade do crescimento pode mudar em cada ciclo econômico, mas parar de crescer não. Temos os números relatados o ano passado pelo IBGE, alguns deles, vão ter outros números esse ano. Você vê um crescimento claro em número de habitantes, você vê um crescimento claro em número de construções, você vê um crescimento claro do produto interno bruto. E como nós temos aí uma agricultura que está sendo, graças a Deus, ela vem caminhando bem, apesar dos percalços, e a nossa bacia leiteira também está se ampliando, está se profissionalizando, a tendência é que a cidade, que é um misto da agricultura pecuária, agora forte no comércio, prestando serviço, cresça ainda mais. Então você está perfeito nisso, e isso realmente tem que ser valorizado por toda a sociedade. Você pensou, tem alguma proposta concreta já sobre esse assunto? Já chegou a conversar com mais pessoas sobre isso? Ou ainda é só o Matias pensando nisso? Ou você já está conseguindo articular alguma coisa para levar à frente isso como um movimento forte, positivo para Doizinhos? A gente já conversou com várias pessoas e já teve alguém mais para trás, mais no passado também, que deu essa ideia e não evoluiu. Mas como o Doizinho aumentou muito com relação a isso, ao trânsito, há necessidade de fazer alguma coisa. E aqui na Travessa do Arnaldo Busato, onde está localizada a minha empresa, se reunimos em vários empresários, tomamos uma decisão, foi feita uma reunião na associação comercial, tivemos apoio unânime das pessoas que estavam lá. E alguém lá na reunião nominou que era 40 pessoas. Então são pessoas interessadas em ver o desenvolvimento do Doizinho, mas ajustando aonde for necessário. E tomou corpo. E esse tomando corpo, conversando nas ruas onde eu entreguei os panfletos, mais pessoas ajudaram, acho que é em torno de 6, 7, 8 pessoas que começaram a fazer isso, ajudaram a fazer, e temos certeza que se houver colaboração, como nós fomos recebidos na conversa lá na reunião e falando aqui, vai acontecer, porque teve um especialista lá que é o Anacleto Basso. Ele falou que inclusive nós estamos atrasados, e até citou o município de Realeza, que já tem, que é menor que Doizinho. E eu ainda falei na reunião, se Pato Branco tem, Beltrão tem, está dando certo, aqui também tem que dar certo, porque aqui é uma terra de gente trabalhadora e de gente que gosta de fazer as coisas. E a economia de Doizinho explodindo dessa maneira, é óbvio que alguns setores da sociedade vai ter dificuldade, mas tem que ir se ajustando conforme a necessidade e o povo necessita, né? Vamos agora para mais um intervalinho, voltamos em seguida com o Matias, onde vamos fechar a nossa entrevista.